Olá pessoal, saudações a todos, aqueles que estão vendo o canal Antônio Vieira pela primeira vez. Eu sou o professor Vieira e neste canal estamos fazendo uma revisão da matemática básica, desde a aritmética, para atender a diferentes usuários e com diferentes níveis de dificuldade, para aqueles que já estudaram há muito tempo, esqueceram, e para aqueles que não aprenderam na época certa. Nesta aula de hoje, vamos continuar aquela regra 1 sobre a porcentagem. É um assunto muito interessante e nós nos prestamos como propósito, estabelecemos como propósitos para esta aula que se aprenda completamente essa questão de porcentagem através de algumas regras que eu vou apresentá-las e já vimos a aula 1. Se você já tem alguma base nessa questão da porcentagem, acelere o vídeo, ele será um pouco longo para aquelas partes específicas em que você quer recordar. Não se esqueça, entretanto, que a extensão do vídeo é para atender todos, aqueles que sabem e os que já esqueceram, ou aqueles que não aprenderam. Então tenha um pouco de paciência e vamos colaborar com todos. Então nesta aula 22, continuaremos a porcentagem através dessas regras que eu estabelecerei, já dei a regra 1, para facilitar o cálculo. Eu não vou aplicar nessas regras o que comumente se aplica, vocês devem ter reparado, a regra de 3. Eu vou procurar apresentar esse assunto sem apelar para esse recurso da regra de 3 e mais para aquela noção intuitiva, para que a pessoa veja como aquilo aparece. Uma pessoa apenas com aquelas noções fundamentais da aritmética consiga dominar este assunto. Então, na aula anterior, na aula 21, nós estudamos a regra 1, que vamos rapidamente fazer aqui um resuminho, né? E nessa regra dizia-se que para saber a porcentagem de quantidades, multiplica-se a taxa pela quantidade base. E fica então assim nessa frase uma relação fundamental que nós temos aqui, então, que a taxa, que é o percento, multiplicada pela base, forneça esse percentual. Então nós vamos nos basear nessa relação fundamental para estabelecer essas regras que permitem facilitar o cálculo. Então vamos a ela. A regra 1, ela é para descobrir a porcentagem. Então a porcentagem é essa parte aqui dessa relação fundamental. Ela se presta para descobrir a porcentagem. E as outras regras, então, vocês vão ver daqui já a seguir. Uma é para descobrir essa parte aqui da relação fundamental, que é a taxa ou o percento. A outra para descobrir essa base. Então seriam essas regrinhas para facilitar a obtenção de cada elemento da relação. Então a regra 2 vai permitir descobrir a taxa. E a regra 3 vai permitir descobrir a base. Então temos assim essa questão para relacionar esse assunto com essa equação, com essa relação fundamental. A regra 1, eu vou fornecer aqui um resumo e uma espécie de um probleminha base para que vocês tenham na memória para ver direitinho o que é base, o que é porcentagem, o que é taxa. Então a regra 1, ela calcula a porcentagem, está aqui a porcentagem na relação fundamental, ao se conhecer a taxa, que é aquele percento, e a quantidade base. Então, por exemplo, o problema tipo é assim: quanto é 25% de 4.000?
Então nós conhecemos a taxa, que é o 25%, e a quantidade base é o 4.000. Então esse é o probleminha base para vocês memorizarem e associarem ele à regra 1 e ao cálculo da porcentagem. A regra 2 também, por sua vez, vai ficar assim. Ela então vai calcular a taxa, que a quantidade base é da porcentagem. Resumindo, que ficando assim fica um pouco assim nebuloso, resumindo, o probleminha base seria esse, para vocês memorizarem. Se você ganhava 4.000 e teve um aumento de 1.000 no seu salário, que taxa, que percento foi o seu aumento? Então é isso que a regra 2 vai fazer. Vamos à regra 3. Então a regra 3 vai calcular a base aqui, nessa relação, quando a porcentagem e a taxa são dadas. Então um probleminha tipo seria assim: se o aumento de 25% lá no seu salário causou um acréscimo de R$1.000, quanto é que você ganhava? Então esse é o probleminha base, que vocês vão procurar depois, com calma, sedimentar. E a regra 4 é uma inovação, é de minha autoria, e é uma coisa que eu aprendi com os grandes mestres, aqueles antigos que passavam para mim. Para dominar qualquer atividade física ou mental, é preciso fazer 3 coisas: praticar, praticar e praticar. Essa é a alma do negócio, é o segredo. Então vamos adiante. Vamos então praticar a regra 1. Vou dar alguns exemplozinhos que nós já vimos lá na aula anterior. A questão seria a seguinte: 70% da população brasileira mora em cidades. Quantas pessoas moram na cidade? E nessa questão considera-se sabido a população do Brasil, 200 milhões. Então, em outras palavras, nós queremos saber o quê? Quanto é 70% de 200 milhões? Então já vimos isso na aula 21. O 70% transforma-se em número decimal e esse D é sinônimo de sinal de vezes. Então, transformando em decimal 70%, vai ficar 0,7. Vezes o 200 vai nos dar, então, as pessoas que moram na cidade. Daí a resposta, então, fazendo a conta, 2 vezes 7, 14 e tal, bota 2 zeros e aqui anda um zero para a esquerda, 140 milhões. Isso vimos na aula anterior, 21. Está aí a revisão dela feita. Agora vamos para regra 2. Vamos praticar a regra 2, que já começa então essa aula. Se eu ganhava 4.000 e tive aumento de 1.000, qual foi a taxa, qual foi o percento do meu aumento? Então, que percentual 1.000 é de 4.000? Essa é a questão da regra 2. Nós sabemos os dois valores, né? O ganhava 4.000 e aumentou 1.000. Então, que percentual esse 1.000 é do 4.000? Como fazemos isso? Expressamos os dois números como numerador e denominador. Faz-se a conta, transforma-se aquela fração em um número decimal e depois em porcento. Então, 1.000 divididos por 4.000 dá 0,25. Já vimos lá na aula 1 que 0,25 multiplicando por 100 e dividindo por 100, que dá a mesma coisa, fica 25 e esse sinalzinho aqui que é por cento. Então, 25%. Então, 1.000 é 25% de 4.000. Vamos à regra 3. Quanto eu ganhava se o aumento de 25% aumentou meu salário em R$1.000? Então, o que queremos saber é R$1.000. Esses 1.000 é 25% de quanto? De que número? É isso que queremos saber, essa regra 3 vai nos dizer.
Então, para resolver, vamos achar o correspondente a 1%. Nós sabemos o correspondente a 25%, que é 1.000. Então, nós vamos achar o correspondente a 1%. Ou seja, vamos dividir aqui o 1.000 e o 25, aqui a taxa, aqui no caso por 25, porque 25 dividido por 25 vai dar 1. E o 1.000 dividido por 25 já vai dar o correspondente a 1%. Feito isso, temos o valor de 1% e o número que queremos saber é o 100%. Se nós já sabemos o 1%, para saber o 100% é só multiplicar por 100. Está aqui. Então, 1.000 dividido por 25, 25% dividido por 25%. Então, o que nós vamos fazer para achar 1%? Cancelamos o 25 do numerador com o 25 do denominador. Então, 25 cancelado com 25 fica 1. Fica 1%. 1% é 1.000 divididos por 25. 1.000 divididos por 25 é a mesma coisa que 40 por 1, dividindo o numerador e denominador por 25. É o valor de 1%. Então, 1% é 40. Portanto, o todo é o 100%. Então, se 1% é 40, multiplicando por 100, vamos ter o 100%, que é R$4.000. É muito fácil. Vamos praticar a regra 4 através de exercícios. Então, essa regra 4, como eu já falei a vocês, aquilo que os antigos sempre me falaram, é praticar, praticar, praticar. O que eu vou fazer aqui para vocês praticarem? Eu vou dar uma série de exercícios e problemas e vou dar um tempinho aqui. Vocês podem depois pausar o vídeo, tentar resolver, que lá no último vídeo, no penúltimo, né, eu darei as respostas para todos eles. Então eu vou apresentar os problemas, os exercícios, e dar um tempinho para que vocês façam a pausa. Então 1% de 10, 1 é 10% de 10 de que número, 16 é 4% de que número, e assim por diante. Vocês vão resolver todos esses exercícios e lá no final tem a resposta, tá? Vocês vão dar o pause e resolver. Vamos adiante. Sobre a regra 4. Então aqui duas questões sobre a regra 4, que vão seguir aquela sequência, paramos no 6, então esse é o 7. Está aqui. Se uma pessoa doou 32 para a caridade, essa doação corresponde a 1% do seu salário. Qual é o seu salário? Então está aí, vocês vão dar um pause, tentar resolver, porque a prática se pega com a prática. Pronto, vamos adiante. Os probleminhas de revisão que estão aqui, eu também não vou resolver, vocês vão resolver para praticar. Tudo isso está baseado no que já foi exposto dos slides anteriores. Tem eles aí, se 1.680 de 3.500 estudantes são meninos, que percento, quer dizer, a taxa de estudantes são meninos, tá? Então tem os outros probleminhas aí, tentem resolver. Se não conseguirem resolver, façam a revisão das aulas anteriores, dessa matemática base, que é importante que vocês saibam fazer. Vocês podem usar a maquinazinha, essas máquinas já de 4 operações, se estão já estudando já para outro propósito, se estão estudando para concurso, resolvam na mão e vejam onde estão errando, se for o caso, façam a revisão da parte de aritmética anterior para sanar as dificuldades que vocês estão tendo. Tem mais 2 probleminhas aí de revisão. Uma pessoa dirigiu seu carro 32 quilômetros. Até esse ponto que ele dirigiu, os 32 quilômetros, ele tinha feito 40% da viagem. Qual é o percurso total da viagem? Probleminhas interessantes que caem em muitos concursos, caem no Enem. E todos esses probleminhas eu selecionei com critério. E aqui estão as respostas. As respostas dos exercícios da revisão, né?
Não, ainda tem esses dois aqui. Ainda tem mais dois problemas aqui para vocês darem um pause e fazer. Ainda não são as respostas. Ainda tem mais problemas. É uma quantidadezinha boa. Essas minhas aulas, vocês devem ter já percebido, elas fogem um pouco do padrão geral seguido na maioria dos vídeos do YouTube, que são videozinhos muito curtinhos, que são para apagar um incêndio ali, mas tem hora que você quer apagar um incêndio numa coisinha em particular, e tem hora e tem pessoas que querem dominar o assunto. Então eu estou fazendo para atender os dois. Que se você quer apagar um incêndio rapidinho, acelera o vídeo e vai só naquela parte que está resolvendo aquele problema. E se quer dominar tudo, fazer uma revisão de tudo, veja o vídeo todo. Então temos aqui finalmente as respostas para aqueles exercícios. E eu faço uma sugestão aqui, eu dou uma dica que é para usar a regra 3 nesses exercícios. E para os problemas, então tem lá o primeiro problema, vocês usando a regra 2. Eu coloquei mais ou menos um resuminho da solução para ajudar vocês se tiverem alguma dificuldade. A resposta do problema 2, da mesma forma. Problema 3, usar a regra 1, então essas dicasinhas aí. Então estão os problemas com as respectivas dicas. Direitinho, estão todos aí. Vocês podem dar o pause e conferir a resposta com o valor que vocês chegaram. Bom, senhores, chegamos ao final. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E lembre-se sempre na vida de vocês que a prática se aprende com a prática. Pratique que serás mestre. Senhores, se gostaram desse vídeo, deem um like. E se não estão inscritos, inscrevam-se. Se tiverem conhecimento de pessoas em que esses vídeos, essa aula possa ser útil, por favor, encaminhe esse vídeo para essas pessoas, para que nós possamos colaborar com todos. Então, até a vista, pessoal!